Situações complicadas, problemas e desafios são uma constante na vida de todo mundo. Acontece com todos, a todo momento, a todo instante. A diferença que vai levar você a ser bem-sucedido numa situação ou sucumbir a ela está na sua atitude, no seu foco e no poder de agir. É o que nós vamos ver aqui hoje. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Espaço dos Programas. E eu sempre falo com vocês, gente, não fiquem se justificando, não fiquem se explicando, mas hoje está acontecendo um pequeno caos nessa rua, porque geralmente eu gravo à noite, mas não vai ter como gravar à noite, eu tenho que gravar de dia hoje. E é cachorro latindo, é lixeiro passando, gritando, é um monte de carro subindo essa rua, tá um pequeno caos. Então eu tô com um microfonezinho de lapela aqui, para pegar mais a minha voz como sempre, mas pode ser que vocês ouçam esse pequeno tsunami, essa pequena confusão que está acontecendo lá fora, tá? Então, já estou avisando de antemão, para relevar isso o máximo, tá bom? Gente, esse vídeo, eu quero bater um papo informal com vocês, porque assim, é muito engraçado, às vezes, uma pessoa que faz um vídeo, um palestrante e tal, às vezes a gente olha para essa pessoa e pensa assim, essa pessoa não tem problemas. E eu escuto muito isso, né? Não, Bárbara, você tá ótima na sua vida, você não tem problema, Eu falo assim, olha, que coisa interessante, não é essa perspectiva que eu tenho na minha vida. E aquela coisa de que problemas, desafios, situações complicadas, como eu falei na abertura, é uma constante no universo, gente. É uma constante no universo. Porque vai fazer crescer, vai fazer desenvolver tudo aquilo que a gente já viu, né? Que a gente já sabe. Então, primeira coisa para de se comparar com os outros. Chega. Isso tem que ser o fator primordial para começar o assunto, né? Então, não olha para a Bárbara falando e pensa, é uma patricinha que tem a vida ganha. Não é. Não é. Né? Não é porque a pessoa não fica falando os problemas, não é porque a pessoa fica contando a triste história da vida dela que ela não tem, né? Não fique olhando para outras pessoas perto de você ou para pessoas que você admira achando que não tem. Então esse é o primeiro ponto. Todo mundo tem. E inclusive quando você vê uma pessoa que você acha que está muito bem, ou no físico, ou no dinheiro, ou no amor, muito provavelmente essa pessoa passou muita coisa para chegar até lá. Se foi uma conquista própria, ela passou muita coisa. Então, para de comparar. Primeira coisa, para de comparar. Tá? Não compara, porque todo mundo está passando. Você entendeu? E você entendeu mesmo que não é só com você, que tá todo mundo passando? Então, essa é a primeira parte. E aí, gente, a partir disso, é entender o seguinte. Bom, eu estou passando essa situação complicada, este problema. Eu vou encarar isso como um desafio. É um desafio. O que essa situação quer de mim? O que esse momento na minha vida quer me lapidar para quê? Quer me aprimorar em quê? Se eu encaro essa situação e ultrapasso isso, quais habilidades eu tenho que ter para encarar e ultrapassar isso? Por que eu estou falando isso? Que talvez para algumas pessoas seja óbvio, mas é aquela coisa que eu falo, o óbvio que não é feito, né? Que é o quê? Quando eu tô passando por alguma situação que tá amarrada, que tá travada, que não tá indo como eu queria, etc., ou que tá indo ao contrário do que eu queria, existem vários tipos de tendências imediatistas, né? Uma dessas tendências automáticas imediatistas, a primeira é tudo tá errado na minha vida. Tudo acontece de errado comigo, né? Só comigo, por isso que eu falei de parar com a comparação, que já vai eliminar essa coisa de por que Deus só comigo. Então, isso é uma atitude automática imediatista que já fica de lado. A segunda atitude imediatista, né, que a gente tende a fazer sem perceber, é onde que eu tô errando, com aquela coisa da culpa. Então, tem uma situação agarrada, travada ou negativa na minha vida, onde que eu tô errando, onde que eu tô errando, principalmente porque a gente começa a estudar metafísica, autoconsciência, e começa a perceber que sim, é a gente que determina o fluxo da vida de acordo com os nossos pensamentos, a nossa energia, a nossa postura e atitude. Então, aquela coisa da culpa. Então, comparação a gente já eliminou,
Espero que você tenha eliminado. Agora vamos eliminar a culpa. A gente já está fazendo essa jogada rápida porque tem muitos vídeos sobre cada um desses temas mais longos, mais profundos, né? Então a gente já está fazendo essa eliminação rápida para a gente chegar no poder da atitude. Então, tira a culpa por entender que não é onde eu estou errando. É entender, peraí, essa situação aqui está exigindo que eu tenha habilidades que ainda não estão tão desenvolvidas em mim. Então, se eu tenho que ter habilidades que não estão desenvolvidas em mim, eu não vou ficar culpado porque eu não estou acertando. Porque eu ainda não desenvolvi aquelas habilidades. Se eu tivesse desenvolvido aquelas habilidades, eu já teria superado mais rápido, ou isso nem precisaria acontecer na minha vida. Então, quando a gente assiste um filme, que a gente vê um super-herói, ou que a gente vê um protagonista que seja, como é que ele começa, né? Aquela historinha do herói, aquele conto do herói que é geralmente a trama aí dos filmes de Hollywood, ou dos filmes de aventura, de ação, dos filmes de herói mesmo, que é o cara ou a menina, o personagem X, não tem muitas habilidades. É uma pessoa inocente, uma pessoa ingênua, uma pessoa insegura, não sabe muito. E as coisas vão acontecendo, né? Às vezes alguém mata um parente, igual acontece com o Peter Parker, né? O Homem-Aranha, mata o parente dele, mata o tio dele. E aí ele fala, não, agora eu vou... não vou deixar isso passar, eu vou enfrentar essa situação. E como é que ele faz isso? Ele põe a roupa de Homem-Aranha, por exemplo, e ele vai. Só que ele se ferra, porque ele não tem as habilidades para combater os inimigos, né? E vem um inimigo cada vez maior, até como na fase do videogame, que vem o chefão. Vem o chefão final para você encarar. Então, a gente assiste esses filmes. Por que esses filmes são tão produzidos com a mesma narrativa, gente? A mesma história. Um personagem ingênuo ou inseguro, mas no final ele vence o chefão. Contra todas as estatísticas possíveis, ele vence. Por quê? Por que a gente gosta? Por que esses filmes existem e são tão reproduzidos nessa mesma linha? Embora mude personagem, cenário, roteiro, é uma mesma linha. Porque, gente, a gente se identifica com aquilo. E a gente sente que a gente pode. Você sai de um filme, por mais bobinho que seja, que você acha que é bobinho, você sai desse filme inspirado, sentindo que você pode. E isso afeta a gente por quê? Porque é exatamente isso que a vida nos pede. Situações que vão acontecendo, que vão nos lapidando, que vão nos transformando para que nos tornemos capazes de enfrentar cada vez mais situações mais desafiadoras, né? Então, se você já eliminou a comparação, por acreditar que era só com você, já eliminou, agora vamos eliminar a culpa. Por entender que essa situação, um problema na minha vida, seja uma doença, seja uma morte de alguém, seja um dinheiro que está amarrado, seja uma situação injusta na justiça, seja o que for, né? Essa situação está acontecendo aqui. Vamos pensar como o herói no filme pensa. Por um tempo, o herói no filme fica revoltado, fica indignado e ele fica se lascando quando ele está na revolta. Você já percebe, né? Ele fica levando porrada. Então, chega um tempo que ele aceita o destino dele, ele fala assim, eu não posso ficar revoltado, eu não posso ficar chorando, eu não posso ficar brigando com o mundo. Eu tenho que entender. Eu tenho que vencer aquele chefão, eu tenho que passar por aquela situação. Tá, quais habilidades eu tenho que treinar em mim? Nossa, Bárbara, mas isso vai ser muito frio, né? Na morte de alguém, ou numa doença, ou num problema na justiça, ou numa separação, você não consegue pensar assim. Consegue. Porque você já passou pelo luto, você já passou pelo choro, você já passou pela revolta, gente. Isso tem que ter um prazo. O extravasar da emoção, da revolta com Deus, da revolta com a vida, acontece do susto que você levou, você não estava esperando aquilo, afinal você é inocente. Você não sabia que você estava provocando aquela situação. Aconteceu. Então você vai ficar revoltado, você vai chorar, você vai querer matar e morrer. Mas isso tem um prazo, é o prazo do luto. Luto não é só quando morre alguém, não. Luto é aquele prazo que a gente precisa, mas tem um prazo, perceba? É um prazo que a gente precisa para extravasar as emoções, para se indignar, para ter dó de si e depois levantar. Tem um prazo. Eu tô fazendo esse vídeo porque muitas das perguntas que estão surgindo ultimamente
Eu percebo que as pessoas, elas querem vencer, elas têm um chefão, né? Ou seja, elas têm um desafio grande na vida para vencer, mas elas estão no luto sem fim. Estão no luto sem fim, porque o que falta muito pra gente é essa coisa da usar o mental a nosso favor. Não deixar o mental te usar, as suas crenças limitantes, as crenças limitantes do mundo, da sociedade, da sua família te usarem. Porque se essas crenças limitantes te usarem, você fica nesse luto indefinido. Então você fica na perda do seu namorado, da sua mulher, você fica na perda de um parente querido, você fica na perda daquele emprego, você fica na... E perda, que eu tô falando, é chorar na depressão de desistir, ou é se indignar e se revoltar com o mundo. E nesse ódio, nessa indignação sem fim, só ficar levando da vida também. Então, o luto tem um tempo. Tem um tempo. Você vai se acalmando e você vai entrando no racional útil. Útil, no racional útil. Você deixa que a mente te use e você passa a usar a mente. Então você entra nesse racional útil e começa a pensar como o herói do filme. Bom, eu tenho que me treinar. E aí, geralmente, é quando o mestre aparece, né? Quando eu gosto muito daquele filme Doutor Estranho, eu já falei aqui pra vocês. Se você não assistiu, assista. Assista, eu não sei se tem no Netflix, deve ter aí pra baixar na internet, de graça, você vê. Doutor Estranho é muito legal. Eu gosto também de Punho de Ferro, já que mas é uma minissérie, né? Que segue mais ou menos essa ideia, a ideia linear do herói. E nisso, assistindo esses filmes, você vai perceber também em você, peraí, eu tô pronto, o meu mestre pode aparecer. E aí o seu mestre pode ser um livro, seu mestre pode ser uma palestra, o seu mestre pode ser uma pessoa que senta do seu lado no ônibus e que começa a reclamar da vida. Pode ser o seu mestre. Por quê? Porque quando fala assim, quando o aluno está pronto, o mestre aparece, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, é porque quando que o discípulo está pronto? Quando ele parou de vivenciar o luto eterno, quando ele saiu da melancolia, quando ele saiu da dó de si e da revolta com o mundo. Ele saiu, ele cansou, ele exauriu disso. E ele fala, estou pronto para desenvolver as habilidades que a vida quer que eu desenvolva para lidar com essa situação, para vencer o chefão. Mas é um chefão, eu tenho que ter armas para vencer. No tarô, gente, nós temos uma carta arquétipica que é o 7 de paus. Eu vou colocar aqui, e foi a carta do dia no Instagram. Então, e também tem um momento da minha vida que eu tô precisando lutar contra um chefão, que apareceu, que eu não tava esperando. Eu tava esperando que tudo ia ser moleza, e apareceu. E eu falei, meu Deus, isso é um chefão. E eu não tô ainda lapidada para lidar com ele. Eu não tô ainda lapidada para vencer esse boss, né? E aí eu tô desenvolvendo algumas habilidades para vencer, porque passei por um tempo em que eu fiquei sofrendo e chorando, e indignada, mas eu falei, não, peraí, já deu. A vida tá me mostrando essa situação amarrada, que é para eu desenvolver habilidades para lidar. Vamos encarar, vamos lidar com dignidade, cabeça erguida, já dá para encarar. Então, e como a carta do dia foi o 7 de paus, gente, se vocês derem uma olhadinha para essa carta, vocês vão ver que é uma carta que mostra uma brigaiada, uma confusão lascada, né? Muita gente se debatendo, brigando. É uma carta que fala de inimigos declarados. Mas o que são inimigos declarados? É isso, é uma situação que aparentemente é mais forte que você. Pode ser um grupo que você acha que está contra você, ou pode ser uma situação amarrada. Eu dei vários exemplos aqui já, né? Pode ser uma situação injusta na justiça, pode ser várias coisas que você fala assim, mas isso é injusto. Ou eu não tenho condição de lidar com esse tanto de gente, ou eu não tenho... Calma. É só um chefão. É só uma situação que está exigindo de você se lapidar para trabalhar com ela. Então, com calma agora, respirando fundo, você vai começar a falar para si mesmo. Se você quiser fazer junto comigo, fale aí junto, né? Eu cansei de ficar na melancolia, eu cansei de ter dó de mim, e eu cansei de me revoltar com o mundo e com essa situação. Essa situação está me lapidando, está fazendo com que eu busque características, dons, talentos, ferramentas, conhecimento,
um potencial que eu ainda não tinha desenvolvido. Eu vou atrás, eu vou desenvolver essas habilidades que estavam dormentes em mim e vou vencer essa situação. Sozinho? Não, com o universo. Porque é você e é o universo. É você e é o universo. Então é você fazendo a sua parte, que é não ter dó de você, que é não brigar com o mundo, isso já passou, você já teve a sua dose. E agora, como herói, falar: eu estou pronto, eu sou o discípulo pronto e eu quero que o meu mestre apareça. Como eu falei, o seu mestre pode ser uma pessoa da família que vai falar uma coisa, pode ser uma coisa ruim, pode ser uma coisa boa. O mestre não é só aquela pessoa que vai chegar e vai falar: vamos aprender, vamos à lição. Não. A lição, ela é subjetiva. É quando o discípulo está pronto que o discípulo percebe o mestre. O mestre já estava ali o tempo todo. Então você afirma para você: eu sou o discípulo que está pronto. Eu quero desenvolver as habilidades para lidar com essa situação. E eu tenho certeza que você vai desenvolver. Seja ter mais garra, seja lutar mais por si, seja ter mais capacidade de se posicionar, de se colocar, seja ser mais paciente. Que tipo de ferramenta? Observe aí. Em vez de você ficar perguntando: mas Bárbara, quais as ferramentas que eu preciso para lidar com essa situação? Eu não estou sabendo. Calma. Observe. Que tipo de pessoa, se não fosse você, observa como se fosse a história do herói. Que tipo de habilidades esse herói tem que ter para vencer essa situação? Ah, Bárbara, para vencer essa situação, a pessoa tinha que ser uma pessoa muito descarada. Ela tinha que ser uma pessoa muito sem vergonha, porque é uma situação em que ela tem que se colocar na frente de muitos. Ó, então vamos desenvolver essa sem vergonhice? Vamos desenvolver essa cara de pau, esse descaramento? Ah, não, mas para mim não. Mas a situação está colocada para você. Ou então, não, Bárbara, para resolver essa situação tinha que ser uma pessoa... Nossa, a pessoa que resolveria isso aqui, eu acho que eu até sei, a minha mãe resolveria isso aqui. Se isso tivesse na vida da minha mãe resolveria. Por quê? Porque minha mãe é diplomática. Ela conversa com um, ela conversa com outro, ela faz com que lá em casa ninguém brigue com ninguém. Mas eu não sou minha mãe, Bárbara, eu não sou diplomática. Mas a situação não tá para sua mãe, a situação tá para você. Vamos desenvolver a diplomacia? Entende? Então, coloca você na terceira pessoa, ou pensa uma pessoa que seria capaz de dissolver esse desafio que está na sua vida, e observa que características essa pessoa tem. Ou que características esse herói teria que ter para vencer esse chefão. E bora desenvolver. Só de você já parar de sofrer por esse assunto, só de você parar de ter dó de você ou de ter raiva, sai do luto, sai da melancolia. Aliás, não sai do luto, né? Deixa o luto dissolver naturalmente e saia da melancolia. A melancolia, gente, é um processo onde o luto não acaba. Então, quando o luto não acaba, porque o luto acaba. O luto é representado pela carta da morte, né? No tarô mitológico, em todos os tarôs, a carta da morte. E a carta da morte, ela mostra um sol, né? E é um sol que pode estar se pondo ou é um sol que pode estar nascendo, nós não sabemos, é um enigma. Porque a morte fala disso, algo acaba para algo renascer. Então o luto, que é representado pela carta da morte, é assim, tem um fim, acabou. Mas se a pessoa não aceita o fim, porque ou está com dó de si mesma ou está revoltada com o mundo, ela fica na eterna melancolia. Então, saia do processo da melancolia por entender as características que vão fazer você vencer essa situação. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E se você quiser receber dicas, notícias, saber o que o Desprograme se está fazendo, se está visitando o seu estado, se a gente vai ter uma palestra na sua cidade, enfim, os cursos, todas as novidades, entra lá no site que tem um banner de cadastro. É um cadastro super rápido, você coloca seu nome, seu e-mail, sua cidade, e aí que você fica sabendo das novidades, tá bom? Um beijo, pessoal. Até o próximo.